Salve, meus caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente, então, o que acontece? Eu estava aqui pensando, porque eu nasci lá no sul do Pará, daquela união, daquela concepção, daquele exato momento, né? E lá eu fui concebido, lá eu fui gerado e lá eu fui criado até os 13 anos. E daí aconteceu algumas fatalidades na vida da minha família. E o meu pai, contrariado, arrumou suas coisas, vendeu as galinhas, vendeu o arroz que tinha na tuia, o feijão que estava nos volumes lá, o feijão guardado na munha, ele teve que abanar aquilo, teve que vender as leitoinhas, tudo, doar os cachorros para os vizinhos. E arrumou as malas, pegou as bugigangaiadas todinho, os meninos, colocou no ônibus, veio parar na Chibata, no estado de Goiás. E daí meu pai teve um problema de coluna e ele não podia trabalhar, os caras arrumavam umas fazendas para ele trabalhar distante, mas não, lá tem escola para meus meninos. Não, se não tiver para escola eu não vou. Então meu pai fez ali um sacrifício, né, para que os filhos estudassem. 8 meninos! Nesse tempo desse sacrifício não era tão 8 não, mas ele foi fazendo outros, né? Então às vezes eu fico pensando, se nada daquilo tivesse acontecido na minha vida, lá aos 12 anos de idade, e eu tivesse continuado lá no sul do Rio Maria, quem eu seria? Estaria eu aqui? Aí eu fico pensando lá, o meu pai estava com os propósitos de plantar horta, a gente mexia com horticultura, estava cercando uns pastinhos para colocar umas vacas. Já estava até imaginando comprar um jipe para a gente vender verdura na feira. Mas tudo aconteceu e mudou o destino das coisas. Ou mudou o destino ou já estava predestinado que o destino seria esse. E daí nós fomos, chegou lá no Goiás, meu pai não arrumou serviço, problema na coluna, e vai, e ele passou a morar atrás na escola e ali as meninas estudaram. E quantas vezes o pessoal, Serafim, ó, nós vamos numa fazenda assim, não, eu vou ficar perto aqui, vou passar de escola, vou ficar perto aqui para as minhas filhas estudar, para os meus meninos estudar. Então a pergunta que eu faço é, se nada daquilo tivesse acontecido na vida da minha família, quem seria eu na vida hoje? Se o meu pai não tivesse tomado a decisão de ficar ali para que os meninos estudassem, quem seria as filhas dele, os filhos dele hoje? Então é uma pergunta curiosa, né? Se nada disso tivesse acontecido na minha vida, onde eu estaria hoje? Quem eu seria hoje? Com quem eu estaria hoje? Rapaz, o trem é pesado em essas reflexões. Tá doido. Né? E aí, agora tem um problema. As coisas que aconteceram lá na minha vida foram terríveis na vida da minha família, mas mesmo assim eu tenho que ser grato a isso que aconteceu, porque se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. E se isso não tivesse acontecido, onde eu estaria? Quem eu seria? Mas e aí? Tenho que ser grato ou não grato? Porque vai que se isso não tivesse acontecido, a gente hoje estaria melhor. Ou, gente, eu me embanando, mas a pergunta é essa, que coisa, né? É filo- filosofar é uma tarefa difícil. Refletir é uma tarefa difícil. Então, como que eu vou chegar para minha tia, para os meus tios lá e falar, tio, eu quero agradecer a Deus, né, por ter acontecido essas tragédias da nossa família aí, porque se não fosse, a gente não, vocês não, vou falar o quê? Como agir diante dessas situações, né? E daí, moço, é a tal, né? O sol saiu agora. Agora o sol saiu. É o destino.
Não, o Sol não é o destino, é a ordem cósmica perfeita, né? A inteligência universal perfeita que coloca as coisas tudo em harmonia. Então o Sol está ali, né? Já foi destinado, estava tudo harmônico, preparado para que tudo isso, que o Sol saísse todo dia, o firmamento do céu das estrelas. Né? Mas daí, por exemplo, são essas perguntas que mexem com a nossa mente, né, com a nossa reflexão. E da minha parte, vou terminar por aqui. Fiquem com Deus. Né, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se o Papai do Céu permitir. E se pergunte, né, se nada daquilo tivesse acontecido na sua vida, quem você seria, onde você estaria. Vai dormir com essa. Fui!